Juízes, capítulo 6, versículo 7 em diante. Vamos ler a palavra de Deus? Pode ficar assentado mesmo, por favor. Escute, leia aí comigo, né? Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o Rei, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Até aí. Feche os seus olhos. Deus poderoso e santo, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra aberta diante de nós. Nós te adoramos, Senhor, e pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem um propósito especial para cada um de nós. Eu peço a tua bênção especial a cada irmão, irmã, cada vida aqui presente. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, a direção do teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Tem misericórdia de nós. Fala conosco nessa noite, para que sejamos levantados diante de ti, por ti levantados, para sermos verdadeiramente poderosos guerreiros contra as astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e nós já te agradecemos para a tua glória. Amém. Digam amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ser bem breve, mas eu tenho alguns pontos muito importantes para que o Senhor, o Espírito Santo, tocou no meu coração. Veja, primeira coisa, os midianitas eram um povo nômade. Nômade quer dizer que não tem casa, vive viajando. Nômade. E eles eram filhos de um homem chamado Midian. Então eles eram descendentes, né? Não filhos diretos, mas descendentes de Midian. Midian era filho de Abraão. Para quem não sabe, Midian era filho de Abraão. Depois que Sara morreu, Abraão casou-se com outra mulher, sua segunda esposa, e ela chamava Quétura. E deles nasceram alguns filhos, dentre eles Midian. Midian era filho de Abraão, então. Não esqueçam disso. Midian era filho de Abraão. Gerou o povo, a nação dos midianitas. Além de Midian, que estava atacando Israel, no versículo 2, até o 6, a gente vê que havia um outro povo também atacando Israel, que eram os amalequitas. Os amalequitas estavam em uma espécie de associação, acordo com os midianitas para atacar Israel. Os amalequitas mais os midianitas. E diz que o exército deles era mais numeroso que gafanhotos, que eles eram devastadores. Amalequita eram filhos de Amaleque.
Se você olhar, eu esqueci de citar o texto bíblico, onde fala que Midian é filho de Abraão, está em Gênesis capítulo 25, versículo 1 a 4. Midian, filho de Abraão. E Amaleque, filho de Esaú. Esaú, lembra de Esaú, irmão de Jacó? Lembra? Era o irmão peludo? Esse era o Esaú. E Esaú teve filhos e um deles chamava Amaleque, gerou a nação dos Amalequitas. Então veja que esses dois povos que estavam atacando Israel, eles eram meio que parentes, digamos assim. Né? Agora, eles estavam atacando Israel e eles devastavam Israel, mas era por permissão, escute bem isso, por permissão de Deus. Isso está escrito em Juízes 6, no versículo 1. Está escrito lá, ó, esse eu quero ler para você. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, os midianitas e amalequitas que atacavam Israel tinham autorização de Deus. Senão, eles não poderiam atacar. Não é que eles oraram, Deus, a gente pode atacar Israel. Não, não é isso. Eles nem criam em Deus. Eles não tinham temor de Deus, eles eram um povo ímpio, um povo desobediente, um povo idólatra. Não é porque eles tinham esses pais que eles seguiram o caminho correto. Não, eles eram um povo idólatra. No entanto, de fato, Deus permitiu que Israel fosse oprimido durante 7 anos, porque Deus queria usar os amalequitas e os midianitas como um agente de Deus para estimular o povo de Israel ao arrependimento. A prioridade de Deus, irmãos, é que nós sejamos salvos. Né? Por isso que às vezes a gente quando foca, às vezes não, mas quando a igreja do Senhor Jesus nesse mundo decide focar mais na terra e na prosperidade terrena e no dinheiro do que no céu, ela está fora da vontade de Deus. Porque a prioridade de Deus é que as pessoas sejam salvas. E não que elas amontoem um monte de riqueza nesse mundo. Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem consome, mas ajunteis tesouros no céu. E o próprio Senhor Jesus conclui a mensagem dizendo, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Quer dizer, é algo que você vai amar. No fundo é isso que ele está dizendo. Ó, se o seu tesouro é a terra, você vai amar o mundo. E o amor do mundo é inimizade contra Deus. Então nós temos que amar a Deus. Para amar a Deus, o nosso tesouro tem que estar lá no céu. Se a gente fica juntando tesouro aqui na terra, nosso amor está aqui. Não é? Amar o nosso carro, a nossa casa, nosso dinheiro, a nossa conta gorda no banco, os nossos dólares guardados, né? Lá na Suíça. Você vai falar, pastor, só se o senhor tiver. Não, eu não tenho também não. Misericórdia. Mas tudo que a gente ajunta na terra pode se tornar um alvo do nosso amor. E aí onde estará o nosso coração? E isso é um perigo para a gente. É um perigo para a gente. Então, os midianitas e os amalequitas atacavam Israel, porque Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Tinha feito o que o Senhor reprova. Na verdade, irmãos queridos, o que eu queria dizer para você, o pecado de Israel ali tinha sido se corromper com os ídolos da terra. Ele tinha se voltado à adoração dos ídolos da terra, né? Da terra dos amorreus. Os amorreus eram os povos cananeus que viviam ali. Então, os povos cananeus tinham uma série de ídolos, né? Dentre eles o Moloque, por exemplo, que eles eram uma estátua incandescente, onde eles pegavam as criancinhas vivas, recém-nascidas, olha que absurdo, e colocavam aquela criancinha recém-nascida nos braços daquele ídolo de bronze, incandescente, que tinha fogo embaixo dele, e colocava a criancinha viva, que fritava ali. Daí surgiu o termo Moleque, que se usa muitas vezes hoje em dia, as pessoas nem sabem o que significa. Eram as criancinhas oferecidas ao deus Moloque. Então é um absurdo. Israel de repente adota esses deuses. Israel de repente adota. E dois dos deuses que eles adotam é Baal e Azerá, que eram deuses dos amorreus. Baal, para você ter uma ideia, em Israel, no norte de Israel, até hoje tem um templo a Baal. Tem um templo, eu não sei se é de ouro, mas tem uma cúpula dourada enorme, é gigantesco. Eu não tenho certeza, se eu não me engano, é na cidade de Haifa.
que fica na costa, né, na costa de Israel com o mar Mediterrâneo. Eu passei lá, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é em Haifa. O Deus Baal. Esse Deus Baal, eles diziam que esse Deus controlava a chuva e tudo. Tanto é que no tempo do profeta Elias, ficou sem chover em Israel. Lembra? E o Deus que o povo de Israel servia era o Deus Baal, que controlava a chuva, o clima. E a deusa Azerá, que não é Deus coisa nenhuma, né? Mas para eles era um ídolo. A deusa Azerá controlava a floresta, os bosques, as plantações. Então eles diziam que se o trigo produziu bem, era porque a deusa Azerá tinha abençoado. Mas era o povo de Israel que conhecia o Deus verdadeiro, que tinha sido tirado do Egito com mão poderosa. Eram descendentes daqueles que entraram na terra dos cananeus e de uma maneira poderosa conquistaram a terra em pouco tempo, na liderança de Josué. Mas agora eles eram filhos dos conquistadores. Eles já estavam lá, mas acho que é a Azerá, vamos pedir para a Azerá abençoar nosso trigo, né? E aí o trigo vinha, os midianitas vinham que nem um gafanhoto e levavam tudo. O que eles não levavam, eles queimavam. Aí eles oravam para Deus Baal proteger eles, os midianitas vinham e encontravam os animais deles nos campos e matavam todos. Encontravam os parreirais de uva, derrubavam tudo. E era Deus permitindo para eles saberem, ó, e aí, cadê o Azerá? Cadê o Baal? Manda eles fazer alguma coisa por vocês? Vai ver se Baal e Azerá faz alguma coisa. Aí você vai falar, pastor, nós somos uma igreja, nós somos crente em Jesus, a gente não tem nem Baal, nem Azerá. A estátua eu tenho certeza que não. Mas será que não temos mesmo? Eu queria dizer para os irmãos que o ídolo, em primeira instância, se eu pego e falo que esse copo é santo, né? Só que o copo não fui eu que fiz, né? Eu queria um negócio de barro feito ou de madeira. Já achei uma coisa. Se eu pego esse púlpito e falo que esse púlpito é sagrado e ele é um Deus, e suponhamos que fui eu que fiz, não foi, mas suponhamos que foi. É santo, é o meu Deus. E eu sei que é um pedaço de madeira. Fui eu que fiz. No fundo, sabe o que eu estou dizendo? Que o Deus sou eu. Porque eu estou colocando como Deus aquilo que eu fiz. Como que eu posso fazer um Deus e ele ser maior que eu? Se eu que fiz, eu que sou maior. Você concorda comigo? Eu vou fazer um Deus que é maior que eu? Eu não sou capaz. Eu faço um Deus que é menor que eu. Então, portanto, eu sou o Deus. Então, o grande problema da idolatria é que nos leva ao orgulho e à arrogância. Na verdade, a pessoa não quer obedecer a Deus que é maior realmente, e ela quer criar suas próprias regras. Ela definir o que pode e o que não pode ser feito. E quando ela passa a fazer dessa forma, ela se atribui divindade. Eu que sou Deus. Sabe aquela história? Eu sou dono do meu nariz? No fundo, eu estou falando, eu sou Deus. O maior problema da humanidade hoje em dia é que nós já não somos a gente não disfarça, a gente já declara. A gente já declara. Tem seitas por aí afora que a pessoa fala mesmo, que ela que é o Deus. Né? Irmãos queridos, o maior problema de Israel e dos nossos dias é esse. Nós queremos mandar e determinar o que deve ser feito, quando nós precisamos e somos chamados a obedecer. Obedecer ao quê, pastor? Ao que está escrito na palavra de Deus. Nós somos chamados para obedecer. Então, se você me perguntar qual era o pecado de Israel principal, o pecado principal de Israel é que eles trocaram Deus por eles mesmos. Tipo, agora a gente já está na nossa terra, nós somos dono de tudo isso, nós mandamos aqui. Muitas vezes, cristãos evangélicos criam seus próprios ídolos. Em nome dos seus próprios ídolos, matam outros crentes, tratam mal pessoas, expulsam pessoas, sabe? O povo de Israel no tempo de Jesus abandonava a viúva, abandonava o órfão. Jesus disse que eles extorquiam da viúva, que precisava ser ajudada, eles extorquiam.
E aí, como forma de mostrar que eles eram bondosos, diz o texto que eles faziam grandes, longas orações. E Jesus chama eles de hipócritas e fala que haverá maior castigo sobre isso. No grupo de homens nós estamos estudando sobre a hipocrisia, não dá tempo de falar agora. Se você quiser, os homens são convidados a participar. Amanhã a gente não vai ter, felizmente, mas voltamos na semana que vem. Semana que vem nós vamos num lugar especial, vamos encontrar aqui. Mas nós estamos estudando sobre a hipocrisia. E voltando então, muitas pessoas disfarçam uma bela religião, mas não cuidam do próximo. Não tem valor isso, irmãos. Não tem valor. Deus só tem um. Nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu não sou capaz de fazer um Deus. Eu não sou capaz nem de acrescentar. Vou tentar. O irmão Salvador me deu um remedinho lá. Vou ver se acrescenta uns fios de cabelo na minha cabeça. Viu, irmão? Eu vou tentar. Mas tirando o remedinho, eu não sou capaz de acrescentar fios de cabelo na minha cabeça. Não sou capaz de acrescentar dias de vida sobre a minha vida nessa terra. Deus é que está no controle. Quem sou eu? Sou dependente dele. Então o povo de Israel estava em pecado, ponto final. Muitas vezes a gente em família vê a nossa família sofrendo, vê entes queridos nossos, né? Às vezes de casa ou de fora, sofrendo ataques dos midianitas e dos amalequitas. E a gente fala, mas por quê, né? Por quê? Não é errado você falar por quê, desde que você esteja disposto a ouvir a resposta de Deus e obedecer. Porque muitas vezes a gente fala, por que Deus? E a gente espera que Deus fale assim, meu filho, é que eu errei com você, esqueci de proteger sua família, me perdoe. É claro que Deus não vai dizer isso, porque isso não acontece. Deus nunca se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu, não abandonou o povo de Israel, como o próprio Gideão falou. No versículo 13, Gideão fala assim, Senhor, mas agora o Senhor nos abandonou. Ao contrário, Deus não abandonou os israelitas. Quando Deus enviou os amalequitas e os midianitas para atacar, era o propósito de Deus resgatar os israelitas. Porque se eles continuassem servindo a Baal e a Azerá, que nem existem, Baal e Azerá são nada, eles não existem. Eles são obra da criação de homens orgulhosos que queriam atrair a divindade para si mesmos. Baal e Azerá não existem. Mas se o povo de Israel continuasse confiando nesses falsos deuses, o que aconteceria? O que seria o fim deles? Seria a perdição eterna. E é com isso que Deus se preocupa. Sabe, irmãos, esse corpo é passageiro, mas você, cristão, tem uma alma. E essa alma é eterna. E você tem uma alma eterna, mas as pessoas que estão lá fora têm também essa mesma alma eterna. E quando morre uma pessoa sem Deus, irmãos queridos, é muito triste a gente falar, mas a pessoa, se não conheceu Jesus, se não se entregou a Jesus, vai para o inferno. Não porque a gente deseja misericórdia, ai de nós, mas ela vai muitas vezes por causa da nossa negligência. Então nós precisamos entender esses princípios de Deus. Então quando você fala, Deus, por que tem amalequita e midianita atacando minha família? Entenda amalequita e midianita atacando sua família com uma série de problemas. Né? Eu não estou dizendo que não estou dizendo que todo problema que a gente enfrenta na vida é consequência de um pecado, de um erro, e é midianita atacando. Não estou dizendo isso. Não é sempre. Tem muitas vezes que não é. Tem muitas vezes que nós vivemos num mundo mau. Muitas vezes que a gente está reto diante do Senhor. Algumas vezes o Senhor quer nos aprimorar, não é pecado. Mas tem algumas vezes que são pecados, como era com o povo de Israel. Eu sempre falo que toda enfermidade tem uma origem no pecado. Não exatamente da pessoa que está com a enfermidade. A pessoa que está com a enfermidade pode não ter nada a ver com aquele pecado, mas ela tem uma origem. Tem uma origem no pecado. Foi o pecado que trouxe morte para a civilização humana, conforme está escrito em Gênesis. O dia que pecar, certamente morrerás, que nem o irmão Salvador sempre fala. Certamente morrerás. Eu não sei falar igual ele, devagar assim. Né?
com amor. Mas é isso. No dia que pecar, certamente morrerás. Então, aqueles homens estavam em pecado. Midianitas e amalequitas, por permissão de Deus, estavam atacando e devastando as plantações deles. E aí, um homem pergunta, por que, Senhor? E o Senhor responde. Veja no versículo 7, por favor, do capítulo 6 de Juízes. Quando os israelitas, capítulo 6, versículo 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Interessante, a palavra de Deus não nos fala qual é esse profeta, quem é. Não sabemos, é um profeta, né, nós não conhecemos. Mas veja, Deus os enviou um profeta, Deus sempre envia. Que disse, olha o que o profeta disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. O que o profeta estava fazendo aqui? Estava recapitulando tudo que Deus fizera. Estava trazendo à memória aquilo que dá esperança, mostrando para os judeus: olha, judeus, vocês estão achando que Deus lhes abandonou, mas Ele não, olha o que Ele fez por vocês. Ele tirou vocês do Egito, Ele livrou vocês das mãos dos inimigos, e Ele deu essa terra para vocês viverem. O profeta disse isso, e continuou dizendo, no versículo 10, e também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Então, até aí, antes de eu continuar a leitura, o profeta estava dizendo: dei-lhes uma ordem. Eu disse para vocês: confiem em mim, não nos deuses dessa terra. Confiem em mim, não nos deuses dessa terra. Adorem. Né? O profeta disse isso. Aí veja o que o profeta diz: mas vocês não me deram ouvidos. Deus falou: olha, no entanto que eu fiz todo esse milagre por vocês, o profeta falou, né? Eu fiz tudo isso por vocês, eu os tirei do Egito, eu os livrei, eu dei a terra para vocês, eu lhes dei uma ordem, no entanto vocês não cumpriram a ordem. No entanto vocês não me deram ouvido, vocês não obedeceram. Os irmãos percebem isso? Então foi a palavra que o profeta, quando o povo buscou, veio a resposta. Quando a gente pergunta: Deus, por quê? Vai vir uma resposta. E há momentos, não estou dizendo que é sempre, mas há momentos que a resposta que nos vem é: porque você precisa se arrepender. Sabe, irmãos, o povo de Israel teve altos e baixos. E na maioria dos baixos, ou em todos os baixos de Israel, era consequência da desobediência deles. E eles se arrependiam imediatamente, Deus já recuperava tudo. Vejam a história dos reis de Judá. Imediatamente Deus providenciava uma nova chance, uma nova oportunidade para o povo se arrepender e buscar o Senhor. Então, o profeta disse: vocês sabem o que tem que fazer, mas vocês não me deram ouvidos. Aí do versículo 10 para o 11, são situações diferentes. Então, versículo 7, 8, 9 e 10, que eu li com os irmãos, é uma situação do povo orando, e Deus enviou um profeta que falou a todo o povo. Termina no versículo 10. Termina no versículo 10, né? Eu vi uma irmã falando aí, é 9. Não, é 10 mesmo. Termina isso no versículo 10. Aí no versículo 11 começa uma nova cena. E nessa nova cena, olha o que está acontecendo. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Então, estava nessa árvore, era uma linda árvore, estava um homem da tribo de Manassés. Joás era da tribo de Manassés. Se você não se lembra, Manassés era um dos 2 filhos que José deu, lembra? José teve 2 filhos no Egito, Efraim e Manassés. Manassés se tornou uma grande tribo, tanto é que tinha 2 tribos de Manassés lá, né? E nessa tribo de Manassés, nesse território, estava Joás, né? E estava Gideão, que era filho de Joás. E o Gideão estava fazendo um trabalho de malhar o trigo. Quando colhe o trigo, você precisa debulhar o grão, porque é o que usa para fazer. Essa era uma prática feita em campo aberto. Se estendia um pano no chão,
normalmente pele de animais, e você malhava, colocava madeiras assim, às vezes eles tinham um estrado, e batia o trigo, né, os feixes de trigo, o trigo é que nem um capim, tá? Dessa altura mais ou menos, aí pega o feixe por baixo e vai batendo. Quando você vai batendo o trigo naquelas madeiras, o grão vai se soltando, que é a semente, que é com que se faz o pão, por exemplo, a farinha, os bolos, etc. E aquilo caía no pano. Se fazia em campo aberto. Mas devido ao perigo dos midianitas, o Gideão estava fazendo isso num lagar, ou num lugar onde se pisavam as uvas para se fazer o vinho, num lugar fechado. Ele estava preocupado, com medo dos inimigos. Eu ilustro isso para os irmãos, para destacar que quando nós estamos ali numa situação em que a nossa família, a nossa vida está sendo oprimida, a gente fica com medo, a gente se esconde. Note que o povo de Israel, diante daquela opressão, eles deveriam clamar a Deus. Mas antes de clamar a Deus, eles tinham ido morar em esconderijos. Isso está escrito entre os versículos... Onde é que está? Entre os versículos, já vou achar para os irmãos, 5 até o 6. Né? Eles se escondiam em cavernas, está no 2. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eles se escondiam. A igreja não foi feita para se esconder, não é? A igreja não foi feita para se esconder, mas para avançar. Você, meu irmão cristão, foi feito para proclamar o amor de Deus, não para se esconder. Nossa, está uma perseguição terrível aos crentes. Se a gente falar de Bíblia, mas você e eu fomos chamados para proclamar a boa nova do Evangelho. Eu e você fomos chamados para isso. Mas, pastor, são tantos escândalos. Se eu falar... Essa semana eu tive uma experiência. Eu estava... E vai ser gravada essa parte, interessante. Eu estava fazendo uma palestra em Ribeirão Preto, num evento que eu já faço desde 2009. Quase todos os anos. E o apresentador, né, é um consultor do mercado de cana. Ele falou assim, bom, agora nós vamos chamar o Rodrigo. Ele já é conhecido de vocês, está todo ano aqui, né? E ele sempre faz brincadeiras comigo, né? Então ele falou, ele trabalha na Globo e tal, ele vai vir falar aqui. Aí o pesquisador que eu convidei estava atrás dele, já esteve inclusive no nosso evento no shopping. Eu louvei a Deus por isso, sabe? Ele estava assim, uma distância de 1 metro. Ele cochichou assim, é pastor. Imagine se ele não falou no microfone. Tinha umas 900 pessoas. É pastor! Que bom! Ele falou, né? Agora nós vamos então ouvir uma palestra com o pastor Rodrigo. Me chamou. Aí eu já estava chegando aqui assim. Né? Aí fiz a palavra, glória a Deus, glória a Deus. Foi bom, foi uma grande oportunidade para falar. Aí depois ele me veio assim, é verdade que você é pastor? Eu falei, é verdade, mas eu sou um pastor voluntário. Né? É verdade. Sou um pastor voluntário. Então nós somos abençoados, ele falou para mim. É meu amigo, inclusive, é um descendente de libanês, ele me chama de Patrício. Né? Irmãos, nós somos chamados para proclamar, não podemos nos esconder. Não dá para se esconder, não. Eu sou o agrônomo. Não, tem que ser o pastor. É isso que Deus está falando. Não é que não pode estar lá, pode, é até bom que esteja. Mas tem que ser o mesmo pastor, né? Às vezes a gente, quando vem para eu preencher o meu currículo, então eu coloco lá, agrônomo, formado na faculdade e tal, né? Porque tem que colocar isso aí. Mas Deus falou no meu coração, da próxima vez eu vou colocar agrônomo, formado em tal e tal e tal, pastor, tal e tal e tal. Né? Deus tocou no meu coração nesse aspecto. Naquele dia, nós temos que proclamar, não podemos nos esconder. Azerá e Baal está se levantando, mas a gente tem que proclamar. E não precisamos ter medo, porque Baal e Azerá não existem. Né? Não existem, não passam de pedaço de madeira e pedra. Então, irmãos queridos, continuando. Por quê, né? O que fazer? O Senhor nos chama.
como nós lemos aqui, no versículo 11, então o anjo do Senhor veio, assentou-se diante da árvore, vou pular, vamos para o versículo 12, só para ganhar tempo. Então o anjo, que já expliquei o versículo 11, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gostoso ouvir um negócio desse, já pensou? Deus chegar para você, o anjo do Senhor, foi o anjo do Senhor, disse assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Veja a resposta no próximo versículo de Gideão, não combina. Ele disse assim: Senhor. Começou já logo assim: ai, Senhor, eu, poderoso guerreiro, ai, Senhor. Sabe, irmãos, Deus nos chama, e é você que Ele chama. Talvez você pense assim: não, Deus chama o meu pai, que não está aqui hoje no culto. Não, Deus chama a minha mãe, que não está aqui, o meu filho, que não está aqui hoje. Não, Ele chama você, que está aqui, para proclamar a libertação para a sua família, para pôr um fim no avanço dos midianitas, não é? Um fim no avanço dos midianitas. Que midianita da onde? Nem a malequita. E vão tudo para a casa de vocês. E se não tem casa, o problema é de vocês. Eles eram nômades. Então, você tem um chamado, irmãos. Mas daí Gideão fala: Senhor, onde estão todas as maravilhas que a gente ouve os nossos pais contarem? Percebe? Talvez você já experimentou isso. Esses dias eu ouvi um jovem falou comigo assim: e eu não estou vendo. Tá bom, eu sei, na Bíblia tem mesmo maravilhas, abriu o mar vermelho, não é? O apóstolo Paulo lá ressuscitou o menininho que caiu. Maravilhas gloriosas, não é? Jesus ressuscitou Lázaro. A gente, tá bom, Senhor, que lindo. Tudo essa história eu já ouvi, mas onde estão essas maravilhas? Eu mesmo não experimentei, Gideão disse. Irmãos, está aí uma indignação que precisa existir em cada um dos nossos corações. Não indignação contra Deus, né? Misericórdia, mas contra nós mesmos, no sentido: puxa vida, eu realmente leio na Bíblia, conto para as pessoas dos milagres, mas eu não estou vivendo a plenitude deles. Por que não, Senhor? O que preciso mudar, Senhor? Muda a minha fé, Senhor. Sabe, irmãos? Muda a minha fé. Transforma a minha vida. Não é? Nós precisamos clamar. Você tem um chamado, você foi chamado, é o número 1 dessa mensagem. O Senhor te chamou. Versículos 7 a 10. O Senhor te chamou. E aí, o que você vai fazer a respeito disso? Vai dizer: Senhor, então clame ao Senhor. Fala: Senhor, cadê os milagres? Cadê os milagres que nós temos visto? Aí o anjo fala para ele, a resposta do anjo no versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, olha só, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E aqui nós somos arremetidos. Você fala: mas pastor, ele não tinha força nenhuma. O anjo chamou ele de poderoso guerreiro, mas ele não era poderoso guerreiro, ele estava morrendo de medo, malhando trigo num lugar escondido. Agora o anjo fala: vai na tua força, mas ele não tinha força nenhuma. Ele acabou de falar que ele não conseguia nem crer direito nos milagres que ele ouviu dos seus antepassados, porque agora ele não estava vendo esses milagres, né? E o anjo fala: mas vai na tua força. Aí você fala: como isso? A resposta está no final do verso 14, quando o anjo diz: não sou eu quem te está enviando? Deus está dizendo assim: não sou eu que te estou enviando? Quando você fala: lá na minha família eu não consigo, os meus pais não são convertidos, ou talvez você diga assim: os meus filhos não querem saber do evangelho, eu me converti agora e eles não querem, como eu vou fazer isso? Deus fala assim: não sou eu que estou te enviando? Talvez você diga: mas eu enfrento um problema impossível, pastor, o senhor não conhece a minha família, eu e minha esposa brigamos o tempo todo, não conseguimos nos resolver, como faremos? E o anjo do Senhor fala para você: mas não sou eu que te estou enviando? Você não está indo por suas próprias forças, você não está indo por sua própria capacidade, você está indo porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o está enviando. Aí está o segredo do milagre, ou a possibilidade do milagre, é que o Senhor que nos está enviando, e é o Senhor quem te chamou, conforme Mateus. Se você falar: mas pastor,
Onde diz que o Senhor Jesus me chamou, aí diz que chamou Gideão. Mas e quanto a mim? Mateus capítulo 28, lá diz que é para nós irmos. Portanto, vão a todas as nações e ensine o que eu tenho ensinado para vocês, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu serei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus te chamou, meu irmão, é você, lá na sua casa, você. Ai, pastor, alguém diria assim, né? Alguma irmã diria assim, mas pastor, meu marido não vem na igreja, e o senhor falou que é o marido que é sacerdote, e agora o que eu vou fazer? Mas é você o chamado do Senhor lá na sua casa. É você que foi chamado para fazer a diferença na sua casa. Seja você o marido ou a esposa, seja você o filho, o neto, quem quer que você seja. Talvez você seja o único que se converteu. Talvez lá na sua escola, na sua classe, seja o único cristão que tem o temor do Senhor. É você. E você vai fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. Diga amém. Eu me lembro, logo que minha mãe se converteu, era só ela, porque eu e meu irmão éramos crianças, né? Não era só ela. Vai dizer que a gente ajudava ela como? Né? A gente orava por ela. Não orava nada, a gente orava porque ela pegava a gente na mãozinha. Agora nós vamos orar. E eu me lembro disso, eu não sei o que seria a reação, mas a gente não dizia, nós não vamos. E a gente ia para o quarto da minha mãe, sentava tudo em volta da cama dela, e às vezes meu pai estava viajando, e a gente orava, e ela orava, por muito tempo. Depois cantávamos alguns corinhos, dos quais o missionário Maurílio vive tirando aqui na igreja, né? Aí nos emociona, porque a gente se lembra daquele momento. Mas fez a diferença na nossa vida. Então era o anjo do Senhor que falou para ela, vai na sua força, poderosa guerreira. Aí você vai, pastor, mas ela era poderosa guerreira? Não. Gideão era poderoso guerreiro? Não. Então como eles fizeram? No poder de quem os estava enviando. Então você foi chamado. Talvez você diga assim, alguém me ajude a achar o texto na palavra de Deus, que está lá no finalzinho, eu não sei se é Pedro ou Tiago que fala sobre isso, quando fala que Elias era homem comum, como todos nós, e ele orou e o sol parou. Eu esqueci o nome, o texto que está. Quem puder me ajudar, eu quero ler esse texto para os irmãos. Agora toda a igreja vai procurar. Amém. E é bom, assim todos nós aprendemos. Elias era homem comum igual a gente. Fala, mas não, Elias, o grande profeta Elias, era como eu e você. Era como eu e você, e um dia, irmãos, ele ficou com tanto medo da Jezabel, que falou que ia matar ele. Ele ficou com tanto medo que ele falou, Deus, eu quero morrer. Deus, eu já cumpri meu papel, olha, eu estou entregando. Deus falou assim para ele, não, mas ainda não está na sua hora. Você ainda tem muita coisa para fazer. Você tem que ungir 2 reis e você tem que ungir o seu sucessor. Obrigado. Tiago, capítulo 5, verso 17. Irmãos, a esposa é uma bênção na vida da gente, você não faz ideia. Não só nessa hora, mas sempre. Né? Nós temos que ter uma parceria com as nossas esposas. 5,17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Veja, ele orou o quê? Isso, vamos dizer de novo. Ele orou fervorosamente. E você tem orado fervorosamente? Não me responda. Você tem orado? Né? Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Você já pensou? Pastor, o senhor está dizendo que o Elias orou e parou de chover por 3 anos e meio. E ele orou depois e choveu. Exato. E choveu no dia que ele falou que ia chover. Não foi uma coisa assim, coincidência, não. E não tinha nuvem no céu. Tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem que vinha pelo leste, no mar Mediterrâneo. O moço dele avisou, ele foi lá e falou, rei, acelere o seu carro, o seu cavalo aí, porque vem chuva e das grandes. O rei começou a correr, o profeta pegou e falou, eu vou dar um jeito nesse rei. E saiu correndo na frente, ultrapassou o carro,
E correu mais rápido e chegou lá. E caiu uma chuva que com certeza o rei tomou um chuvão naquele dia. E você fala, ele não era homem comum, era igual você, igual eu. Não era nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior. Só que ele orava fervorosamente. Portanto, você sabe a resposta do que tem que fazer. Não é? Você sabe o que tem que fazer. Você foi chamado, meu irmão. Aí o Gideão falou, mas, Senhor, eu sou o menos importante da minha família. E a minha família é menos importante na minha tribo. Não é assim que às vezes a gente fala? Deus, mas se o Senhor quer... Olha, eu nem sou pastor da igreja. Tem outros pastores, tem outros auxiliares, tem os missionários. E eu não sou nada disso, o Senhor está falando para eu fazer. É, exato, você. Você fazer a diferença na sua casa em oração. Você, sabe? Você, meu irmão querido. Deus está nos levantando para fazermos a diferença nos nossos dias. Lá no nosso trabalho, na escola onde a gente estuda, somos nós. E é muito melhor você do que um pastor. Viu? Primeiro porque o pastor, quando chega lá no mundo, já tem um estereótipo. Né? Quando olham para a gente, eles veem um cifrão. É um cifrão andando. Sabe aqueles 2 pauzinhos? São os pés. Infelizmente é assim. É triste dizer. Claro que não é verdade. Não para a maioria. Mas infelizmente tem alguns escândalos por aí. Eu sinto isso às vezes. A pessoa olha para mim, entendi. Alguém deve falar, agora eu sei porque tem aquela caminhonete branca. Graças a Deus que nem o parafuso da roda saiu daqui. Né? Glória a Jesus. Senão não teria sentido ter. Então, irmãos queridos, se fosse sair daqui tinha que ser uma van. Né? Serviria mais do que uma caminhonete. Então, queridos irmãos, o Senhor te chamou. E Ele chamou você para libertar sua família. Mas, se você foi chamado, aí vem o número 2. O Senhor te chama, você precisa se preparar. Se prepare. Né? O Senhor confirma o chamado. Veja só, versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só. Mesmo ele tendo colocado todas aquelas dúvidas, o anjo ainda insistiu. Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha só, como se fosse um só homem. Né? Deus confirma o chamado. Então você vai derrotar os inimigos. E os inimigos que eu falo não são pessoas, são demônios, são inimigos espirituais, que afrontam, que apavoram. Mas a sua oração vai fazer diferença, vai salvar a sua família, vai salvar os seus entes queridos. Sabe aquele irmão seu que talvez não mora na sua casa, porque já é casado, e você também é casado. Mas você vai fazer a diferença para ele, e é você. Você é o Gideão de Deus, o poderoso guerreiro. E é no clamor. Pastor, como que eu vou fazer essa luta? Na oração. Lembra da oração fervorosa? É aí que você vai fazer a diferença. Meus amados irmãos, o Senhor confirma o chamado no versículo 16, como nós vimos, e dá a ele a oportunidade de seguir. Né? Então, o que fazer diante desse chamado? Aceitar o chamado. Aceite. Não lute contra Deus. Não sou eu. Quando eu era pequeno, tinha um desenhinho que falava, não. Subia uma faixa branca nas costas de medo, né? Aceite o chamado. Pare de dizer como Moisés dizia, Deus, mas eu sou gago. Deus, eu não tenho boa dicção. Deus, eu não sei falar. Deus, eu não sou pastor. Deus, eu não fiz teologia. Pare de justificar e fala, Deus, se é o Senhor que manda, eis-me aqui. Lembra o apóstolo Pedro? Deus, eu tentei pescar a noite inteira, Jesus, né? Eu tentei pescar a noite inteira, não peguei nada. Mas como é o Senhor que manda, eu vou fazer. E fez e pescou. Essa é a resposta que você precisa ter para o Senhor, como poderosa guerreiro, guerreira e guerreira. O que você tem que falar? Senhor, eis-me aqui. O profeta Isaías falou isso no templo, quando entrou, foi impactado com o pecado dele, se arrependeu do pecado, foi purificado, aí Deus falou assim, a quem enviarei? O profeta Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele era poderoso? Não.
Ele era muito capaz? Não. Mas ele foi chamado, então ele disse sim. Você é chamado nessa noite. Diga sim. Diga, Senhor, eis-me aqui. Aceite o chamado e se prepare. Aí, uma coisa que nós não podemos fazer, e Gideão não fez. Bom, já que eu sou chamado para salvar, então agora eu vou arregaçar as mangas e sai quebrando tudo na frente. E já sai. Hoje mesmo eu vou chegar lá em casa, minha mãe tem lá uma estátua, eu vou moer aquilo. Não, não é isso que Deus mandou você fazer. Não é isso. Espera, prepare-se. O Gideão, o homem cauteloso que nos ensina muito. Né? Com certeza eu não me parecia com ele. Estou tentando aprender com ele. Mas que coisa linda, olha só o que ele fez. Primeiro, ele adorou o Senhor. Então é a primeira coisa que nós temos que fazer. Está no versículo 18 a 21. Eu tenho que ser breve, agora que eu vi o tempo, tá? 18, ó. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. Foi o que Gideão disse para o anjo. Falou, anjo, não vá embora então. Já que eu estou sendo chamado, depois que o Senhor me confirmou que eu estou sendo chamado, então eu aceito. Mas não vá embora, eu vou trazer a oferta. O anjo falou, tá bom, vá lá e faça isso. Ele foi, trouxe uma oferta, versículo 19, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Então veja, foi uma oferta que ele fez de adoração. Aqui eu quero trazer a nossa adoração. Você foi chamado, adore o Senhor. Ofereça você mesmo para o Senhor. O sacrifício aqui representa eu mesmo. Ofereça você mesmo. Ofereça-se a Deus. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Ofereça-se a Deus. Aí o segundo ponto. Elimine a idolatria de sua vida e de sua família. Elimina a arrogância. Já que entre nós na igreja não tem idolatria. Então a idolatria muitas vezes é o nosso eu. Fala, eu sei. Não, eu não sei. Deus é quem sabe. Eu posso. Não, eu não posso. Deus é quem pode e Ele me usa. Então veja os versículos 25 a 28. 25, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho, do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal. Olha só o que Deus mandou fazer. Despedace o altar de Baal. Irmãos, tem um altar de Baal no seu coração, tem que despedaçar. E por favor, não me entendam mal, eu não estou falando para você sair destruindo estátuas por aí. Eu estou falando para você destruir altares que existem dentro de você, que representam na verdade coisas que você ama mais do que Deus, e você não está disposto a renunciar. É disso que eu estou falando. Não é? Sabe aquilo? Às vezes é o nosso próprio orgulho, às vezes nossa vontade de fama e aparecer. Às vezes é um pecado. Às vezes é um vício. Arrebenta, destrói esse altar dentro de você. Fala, eu renuncio, isso eu não quero mais. Eu tomo uma decisão na minha vida e é uma decisão definitiva. Não vou voltar atrás. Deus disse, destrua, despedace o altar de Baal. E continuou dizendo que pertence a seu pai. E corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Gideão chamou seus companheiros. Ele teve medo, ele falou, vou fazer isso de noite. Mas ele foi lá, cortou o poste sagrado de Azerá, despedaçou o altar de Baal, o poste, a madeira do poste, ele usou como madeira para queimar, e ele fez um novo altar a Deus, colocou ali o novilho de 7 anos que Deus tinha mandado ele pegar, sacrificou naquela noite, ele com alguns ajudantes. Note que no versículo 27, ele chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Então ele aceitou, e quando aceitou, adorou a Deus.
Aí em seguida Deus falou, agora destrua o altar que é do seu pai. Quer dizer, é dele mesmo. Por isso que eu estou falando, é coisa sua que precisa ser renunciada. Sabe aquele negócio que a gente fala, eu sou assim, eu não mudo, não tem jeito. Pois é isso aí que precisa quebrar. Porque aquilo que a gente não muda, precisa mudar, irmãos queridos. E eu falo, Senhor, pode quebrar. Eu quero despedaçar esse altar. Eu quero. Não quero mais isso na minha vida. Orgulho, arrogância, sei tudo. Só eu que sei. Não peço ajuda. E eu estou falando de mim agora, viu? Não estou falando de figuradamente. Estou falando literalmente. Senhor, eis-me aqui. Despedaça o altar de Baal e de Azerá que tem no nosso coração. Tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Tudo. Se é o meu eu que sabe, então está ocupando o lugar do meu Deus, então precisa ser despedaçado. Despedace. É tempo de nos humilharmos. O Senhor diz que levantará, exaltará os que se humilharem na sua presença. O Senhor diz que enxugará as lágrimas daqueles que choram na sua presença. É momento de nos quebrantarmos, é momento de nos lançarmos aos pés do Senhor. É essa guerra que nós precisamos travar. É essa. Nós vamos encerrar. E eu não vou terminar a mensagem. Nós vamos terminar na próxima vez. Mas eu quero dizer para você, meu irmão. Sabe, eu escrevi aqui, eu quero ler para os irmãos, porque eu não quero esquecer as palavras. Traga ao Senhor Deus. Traga o Senhor Deus para a sua casa, através da sua oração e da proclamação da sua vida. Não se esqueça, quando nos posicionamos, o inimigo também se posicionará. Ele nos tentará intimidar, pois ele sabe que se formos à luta, ele vai perder. Isso eu queria falar. O diabo sabe, irmãos, ele não é burro nem nada. Ele sabe que se um crente não desistir da luta, ele está perdido. Ele já perdeu. Ele já é um derrotado. Não tem chance para o inimigo. Na luta não existe uma disputa que pode ele ganhar. Não. Se você for para a luta, o inimigo vai perder. Isso já é certo. A palavra de Deus nos diz. Agora a questão é, se ele te intimidar e te fazer desistir, é a única chance dele ganhar da gente. É por isso que nós não podemos nos intimidar. É por isso que quando você começou a oração e começou um jejum, ou começou um propósito, vá até o fim. E se foi difícil, faça novamente. Insista, persevere. Nós falamos sexta-feira, perseverar. O apóstolo Paulo nos instrui a perseverar. Persevere, porque o inimigo já é um derrotado. A única estratégia do inimigo, na verdade, quer dizer, a única saída para ele, é nos desencorajar. Nos desencorajar. Mas se lutarmos, venceremos. Isso já é certo. Então, primeiro, adorar. Segundo, eliminar a idolatria que há dentro de nós, que é o que substitui Deus. E terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Sozinho não tem jeito. Veja só o que está escrito no versículo 34, do mesmo capítulo 6. Veja só, como ele adorou o Senhor, consagrou a vida dele, quebrou o altar do Baal, como ele fez tudo direitinho. Olha o que aconteceu no versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Na Bíblia, revista e corrigida, não está escrito o termo apoderou-se, mas está escrito assim, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Muito lindo. Eu prefiro essa palavra. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão, o encheu, preencheu sua vida, passou a dirigir a vida de Gideão. O Espírito do Senhor o dirigiu, né? Ele se encheu do Espírito Santo. Como fazer isso, pastor? Buscando. Busque o Espírito Santo. Quando você adora, o Espírito Santo vem. Quando você tem a vida reta diante do Senhor, quando há arrependimento, o Espírito Santo vem. Você quer saber quando ele não vem? Quando há pecado. Não tem perigo. O Espírito Santo não é um religioso. Ele não se mistura com pecado, com disfarce, com hipocrisia. Ele quer coração sincero. Não importa se é o pastor, não importa se você conhece a Bíblia inteira ou só um versículo. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, com quebrantamento, ele vem.
às vezes não vem com um pastor porque há hipocrisia. Hipocrisia impede o agir do Espírito Santo, porque é pecado, né? Assim como outros pecados. E quarto, espere no Senhor, pois é dele a luta. Nós vamos parar por aí. A batalha a gente deixa para a próxima oportunidade que nós tivermos. Espere a batalha do Senhor. Tem um hino que fala, né? A batalha do Senhor. Realmente não é nossa. Não é nossa. Deus disse isso através do profeta Ezequias. Deus disse para o rei. Perdão, que profeta Ezequias? Ô pastor. Profeta Isaías falou com o rei Ezequias. Agora está certo. E o profeta disse: rei, Deus ouviu o seu clamor. E disse assim, Deus falou que não é, que esse inimigo que se levanta, o rei Senaqueribe, não é contra você que ele está lançando essas palavras. A luta não é contra você, mas é contra o próprio Deus. Deus vai eliminá-lo. O rei Ezequias não tinha armas, não mexeu em armas, ficaram dentro de Jerusalém. Naquela noite, o anjo do Senhor desbaratou o exército. A maior parte do exército do rei Senaqueribe morreu ali. E os que não morreram, inclusive o rei, fugiram. O rei Senaqueribe entrou no templo do Deus dele no país, lá na Síria, e os próprios filhos dele o mataram. Olha que tragédia. Por que tudo isso aconteceu? Por que essa situação? Porque ele ofendeu o Deus vivo. A batalha não é sua, meu irmão. O seu papel é adorar o Senhor. O seu papel é desfazer os ídolos que tem dentro. Não é? Não adianta a gente falar o que está de errado e pensar só nos outros. Não. O que está de errado comigo? Não é? Oh, meu pai não se converte, a minha mãe não se converte. Mas o que eu estou fazendo de errado? Talvez seja o meu mau testemunho. Quando ela me pede alguma coisa, como é a minha resposta? Sim, senhora. Ou a minha resposta é assim: eu não, se vira. Não é? Quem está errado é você. Para de olhar para o pastor, mas os outros também estão. Mas você não precisa corrigi-los. Você precisa corrigir você. Os outros Deus vai corrigir. Não é papel nosso corrigir os outros. É papel nosso corrigir a nós mesmos. Então, o que está de errado? Aceite o desafio, aceite. Amém. Adore o Senhor. Adorando o Senhor, destrua os ídolos, os altares idólatras dentro de você. Destrua eles, despedace. Despedaçou? Amém. Então o Espírito Santo vai te encher. Busca o Espírito Santo que ele vai te encher. Está se enchendo do Espírito Santo, então agora espera no Senhor. Espera mesmo, fala: Senhor, agora eu estou pronto. A hora que o Senhor quiser que eu vá lutar, eu vou. O Senhor me fala quando tem que ir, como tem que ir. E eu vou. E foi exatamente assim. A batalha nós vamos ver no próximo culto que eu tiver a oportunidade. Não sei quando. Aí nós vamos ver a batalha. Por hoje eu quero que fique essa palavra no seu coração. Deus te ama. Deus tem um propósito para você. Com louvor, Deus vai te dar a vitória. Vamos dizer juntos? Preciso adorar o Senhor. Não, antes vamos começar. Eu aceito o chamado, Fábio. Eu sou um poderoso guerreiro. As mulheres dizem no feminino. Isso. Agora diz assim: vou adorar o Senhor. Vou quebrar os altares idólatras. Vou ser cheio do Espírito Santo. E vou esperar no Senhor. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Espera, pois, no Senhor, e Ele concederá